Pessoal, aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as radiações eletromagnéticas. Um assunto show de bola, bonito, interessante, bem legal, beleza? Bora lá então. Então, pessoal, esse tema eu acho assim bem interessante porque está muito presente, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Até mesmo dentro de casa, nós utilizamos radiação eletromagnética a todo instante, né? E muita gente nem sabe, né, que está usando. Então, por exemplo, os aparelhos de micro-ondas, né, Wi-Fi, as ondas de rádio, TV, né, quando você usa o controle remoto, né, para mudar canal, para aumentar o volume da TV, você está usando radiação eletromagnética. Tá? Raio-X, né, quando você fratura um osso, o raio-x que nós fazemos é um tipo de radiação eletromagnética. Aparelhos de ultrassom, a própria luz do sol, a luz branca, a luz que chega do sol ou a lâmpada que nós temos em casa, a lâmpada artificial, todos emitem radiação eletromagnética. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então agora nas características desse tipo de radiação. Bora lá. Pessoal, então, as radiações eletromagnéticas são ondas. Tá? São ondas. O que é uma onda? Uma onda, como a gente pode ver aqui, ó, nesse gifzinho, ó, as ondas são oscilações. Ó. Eu estou mostrando com o laser aqui. Né, ó. Então, as ondas são oscilações que carregam energia. Tá? Então, aqui nós temos energia sendo carregada, né, por essas ondas. Tá? E essas ondas elas são transmitidas no vácuo, né, ou seja, no espaço, tá? E também no ar, na atmosfera, né? E podem também ser transmitidas através da água. Tá? Então, olha só. O que são ondas? São oscilações que se propagam no espaço, né, no vácuo, ou em meios materiais, transportando energia. Beleza? Então, a radiação eletromagnética, ela se comporta dessa forma aqui, tá? Na forma de oscilações que transportam energia. Beleza? Próximo slide. Pessoal, então olha que legal essa imagem. Essa imagem mostra uma radiação eletromagnética, né? Ou seja, é uma onda eletromagnética. Nos séculos passados, no século passado, século retrasado, né, há muitos anos atrás aí, muitos pesquisadores, muitos físicos, matemáticos, famosos, né, muitos nomes aí conhecidos, estudaram a elétrica, estudaram, né, o magnetismo, e eles acabaram descobrindo, né, após muito estudo de campo elétrico, campo magnético, eles acabaram descobrindo que a luz, né, ou por exemplo uma radiação eletromagnética, ela possui na verdade duas partes que se completam. Tá? Então a radiação eletromagnética é formada por dois fatores. Um deles é o campo elétrico, vamos colocar aqui em vermelho, ó. Então, o campo elétrico, que acaba gerando uma onda, tá? E o outro fator é o campo magnético, aqui em azul, tá? Que acaba gerando uma segunda onda perpendicular à primeira, ao campo elétrico, tá? O pessoal descobriu que se você pega uma carga elétrica, ela possui um campo elétrico ao redor, tá? Toda carga, positiva ou negativa, possui um campo elétrico. Esse campo, ele atrai outras cargas ou repele, vai depender da carga, tá? E aí, o que esses pesquisadores descobriram? Que quando você coloca uma carga, um campo elétrico em movimento,
esse campo elétrico acaba gerando um outro campo, que é o campo magnético, tá? Que é aquele mesmo campo que o ímã possui. A gente sabe que um ímã ele tem dois polos, né? Um atrai e o outro repele. Então, esse campo magnético que o ímã possui, quando a carga elétrica é colocada em movimento, ela gera também um campo magnético, assim como o ímã. Não é muito legal isso? E é assim, pessoal, que a radiação eletromagnética se comporta, tá? Então, ela é um campo magnético, ela possui um campo magnético e um campo elétrico, né? Que viajam à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade, tá? De uma radiação eletromagnética. Beleza? Então, ó, é importante deixar bem claro aí para vocês, tá? Que a radiação eletromagnética ela é feita de um campo elétrico e um campo magnético. Beleza? Então, próximo slide. Então, pessoal, nós já vimos no slide anterior que a radiação eletromagnética é, na verdade, uma onda, né? Vamos dar uma olhadinha agora nas propriedades de uma onda. O que uma onda tem? Nós temos que saber para entender melhor o comportamento de uma radiação eletromagnética. Então, olha só. Aqui a gente tem um esqueminha, né, um desenho mostrando uma onda. Observem que a onda ela tem os ápices. Nesse esquema, eu estou mostrando aqui com a canetinha laser, o ápice de cada onda. Esse ápice é chamado de crista. Tá? É a crista da onda. Beleza? Então, olha só. Se nós pegarmos aqui ó, as duas pontinhas de cada onda, as duas cristas de cada onda, então essa distância que vai de uma crista até a outra, nós chamamos de comprimento de onda. Tá? Isso aqui é o comprimento de onda. Beleza? Então, de novo, o comprimento de onda, tá? É a distância entre as duas cristas de uma onda. O comprimento de onda, pessoal, ele é representado usando esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é uma letra grega chamada de lambda. Lambda. Beleza? Então, sempre que vocês verem na física, né, na química, na biologia, esse símbolo aqui, então, representa o comprimento de onda. Olha aqui, ó, de novo, ó. Aqui nós temos uma onda, aqui nós temos as duas cristas, os dois ápices, ó, e o comprimento de onda, representado pelo lambda, então, é a distância entre as duas cristas. Beleza? Então, tá. Passando para frente. Uma outra coisa interessante, pessoal. Aqui nós temos ó, um desenho, né, um esqueminha, mostrando dois tipos de onda. Tá? Aqui nós temos ó, duas cristas, né, duas ondas. E o comprimento de onda nessa região 1, nesse exemplo 1, é 2 metros. Tá? Então, esse é o comprimento de onda. Na verdade, pessoal, comprimento de onda, nós usamos a unidade metro, tá? Para representar o comprimento de onda. Então, a gente usa essa unidade, tá? Então, aqui nós temos ó, duas ondas que possuem duas cristas que estão mais próximas. Então, ou seja, o comprimento de onda aqui ó, é menor, ó, é 0,8 metros. E aí, pessoal, dependendo da radiação eletromagnética, nós temos comprimento de ondas que são maiores, né, a distância entre os dois picos, maiores ou menores, vai depender do tipo de radiação eletromagnética. Então, por exemplo, ó, se nós pegarmos aqui, ó, onda de rádio, nós sabemos que a onda de rádio
é uma onda geralmente muito grande, ou seja, o comprimento de onda da radiofrequência, né, que são as ondas de rádio e TV, olha aqui, ó, nessa tabelinha está mostrando aqui, ó, 10 elevado a 2, né, ou 10 elevado a 3, tá? Pode ser também. Ou seja, o que é 10 elevado a 2? 10 vezes 10, né? Ou seja, 100 metros. Nós também temos 10 elevado a terceira, ou seja, 1000 metros. Então, as ondas de rádio, por exemplo, são as ondas que têm o comprimento de onda maior do que as demais radiações eletromagnéticas. Então, nós temos aí, ó, uma distância entre os dois picos de cerca de 1 quilômetro, né, ou menos 100 metros. Isso quando a gente observa, então, as ondas de rádio. Tá? Quando nós pegamos, por exemplo, micro-onda, né, as ondas que o aparelho de micro-ondas que você tem na tua casa libera sobre o alimento, olha só, 10 a menos 1 metros. O que é 10 a menos 1? 0,1 metro. Né? Ou seja, a 10ª parte de 1 metro. Tá? É a mesma coisa, a própria luz visível, né? A luz que vem do sol, ou a luz que é produzida por uma lâmpada artificial, tem um comprimento de onda menor ainda, 10 a menos 6 metros. O raio-x e o raio gama, pessoal, são os comprimentos de onda, são as radiações eletromagnéticas que possuem os menores comprimentos de onda. Então, ou seja, a distância entre dois picos, entre duas cristas, é extremamente pequena, tá? São bilionésimos, trilionésimos de metro. Certo? Então tá, bora para o próximo slide. Então vamos falar um pouquinho agora sobre mais uma propriedade, né, das ondas, mais uma propriedade das radiações eletromagnéticas. Vamos falar um pouquinho sobre a frequência de onda. Então, o que é frequência? Frequência é o número de oscilações por determinada unidade de tempo. Tá? Normalmente a gente usa por segundo, tá? Por 1 segundo. Então, vocês observem aqui, ó, moçada, ó, vamos pensar de uma forma mais fácil, para a gente entender direitinho, tá? Ó, aqui nós temos, isso que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, com a canetinha laser, é uma oscilação. Então, nós temos uma oscilação, 2 oscilações, 3 oscilações, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilações. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, eu tenho 10 oscilações por segundo. Certo? Então, ou seja, a frequência aqui, ó, é maior, porque o número de oscilações por segundo é maior do que o exemplo que nós temos abaixo, ó. Aqui nós temos, ó, uma oscilação, 2, 3 oscilações, né? 3 oscilações basicamente por segundo, tá? Pela mesma unidade de tempo. Então, olha só, uma onda de baixa frequência possui menos oscilações por segundo. Uma onda de alta frequência possui muitas oscilações, né? Ou várias oscilações por segundo, tá? Quanto maior o número de oscilações, maior a frequência. Quanto menor o número de oscilações, menor a frequência. É o contrário, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide agora. Então, uma outra coisa interessante, pessoal, olha só. A frequência, a unidade, tá? Que nós representamos a frequência é Hertz, tá? Hertz, Hz. Então, aí, quem tem rádio em casa já deve ter visto lá, né? No aparelhinho de rádio, né? Hertz, Hz ou Kilohertz, tá? Então, a unidade que representa a frequência, então, é Hertz. Hertz, pessoal, é uma palavrinha que significa em 1 segundo. Tá? Então, Hertz é em 1 segundo. Então, por exemplo, ó, se aqui nós temos, ó, uma oscilação,
Imagina que esse intervalo de tempo aqui, ó, daqui até o final da flechinha, imagina que essa unidade de tempo seja 1 segundo. Tá? 1 segundo. Então, aqui se nós temos uma oscilação em 1 segundo, então a frequência aqui então é 1 Hz. Tá? Se nós temos 2 oscilações em 1 segundo, então a frequência possui 2 Hz. Tá? 3 oscilações por segundo, a frequência possui 3 Hz. Pessoal, quando nós temos muitas oscilações, milhares de oscilações por segundo, a gente acaba não utilizando o Hertz, a gente coloca o K na frente do Hertz, porque K significa 1000, tá? K é 1000, vezes 1000, tá? Então, quando a gente usa aqui, ó, kHz, ou seja, kHz, significa 3000 Hz, tá? Que 3 kHz significa 3000 Hz. K é igual a 1000. Beleza? Passando para frente. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o espectro eletromagnético. O que significa isso? Espectro eletromagnético é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas, né, conhecidas e organizadas em uma escala, em uma sequência, certo? Então, por exemplo, ó, o que faz parte do espectro eletromagnético? Então, nós temos aí, ó, as ondas de rádio e TV, né, as ondas de radiofrequência, rádio e TV. Nós temos os micro-ondas, tá? Nós temos o infravermelho, nós temos a luz visível, né, que é a luz do sol, a luz branca, também chamada de luz visível, né, que é a luz do sol, que é a luz artificial, né, que é produzida por lâmpadas artificiais que nós temos em casa. Nós temos, ó, a radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Então, aqui nós temos, ó, todo o conjunto de várias radiações eletromagnéticas organizadas em uma escala, tá? E essa escala, ela observa o comprimento de onda. Observem que eu citei para vocês, né, a sequência de forma organizada, ou seja, partindo de radiações que possuem o maior comprimento de onda. Observem aqui, ó, as cristas das ondas, ó. Então, as ondas de rádio, né, possuem os maiores comprimentos de onda, a maior distância, né, entre as cristas, né, até as radiações que possuem um menor comprimento de onda, como os raios-x e raios gama, tá? Então, observando o comprimento de onda, nós temos uma escala organizada de todas as radiações eletromagnéticas, beleza? Isso é o espectro. Joia? Beleza? Próximo slide. Então, pessoal, nesse slide, nós iremos fazer uma relação entre o comprimento de onda, tá, e a energia da radiação. Então, vocês observem que aqui nessa imagem nós temos o espectro eletromagnético, né, como nós já falamos, é o conjunto das radiações, né, organizadas em escala, tá? E aqui embaixo nós temos o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda. E aqui, ó, a frequência, tá? Ó, em kHz, né, megahertz, gigahertz, tá? Então aqui nós temos a frequência. Ó, vocês observem que as ondas de baixa frequência, né, como as ondas de rádio, TV, micro-ondas, né, baixa frequência, possuem menor energia, tá? E as ondas aqui no final, que nós temos, ó, ultravioleta, raio-x, raios gama, nós temos ondas com uma frequência bem maior, tá? Então, ondas que possuem altas frequências possuem também energia maior, tá? Agora, se nós fizermos uma relação com o comprimento de onda,
nós temos uma relação inversamente proporcional. O que significa isso? Ó, quanto maior o comprimento de onda, né, como nas ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, até mesmo a luz visível, né, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Tá? Menor a energia. Então é importantíssimo nós guardarmos essa informação, tá? Então por isso que é inversamente ao contrário. Quanto maior a distância entre as cristas, maior o comprimento de onda, menor a energia que essa radiação carrega. Tá? Por isso nós dizemos que as ondas de rádio, as ondas de TV, tá? Não são prejudiciais à saúde. Na verdade, ainda há estudos sobre isso, né? Muita gente, muitos pesquisadores contestam, mas o que nós sabemos até o momento é que as ondas de rádio, as ondas de TV, né, até mesmo o infravermelho, né, as micro-ondas, né, não são prejudiciais, tá, à saúde. Por quê? Porque carregam pouca energia. Agora, se nós observarmos aqui embaixo, ó, a partir da radiação ultravioleta, raio-x e raios gama, nós temos aí uma frequência muito grande. A frequência é bem maior, né? Se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor, tá? Logo, a energia que essa radiação carrega é grande, tá? É bem maior. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior a energia, tá? Então, a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios gama são radiações muito prejudiciais à saúde, tá? Raios-x e raios gama são perigosíssimas, tá? Podem causar muitos danos, inclusive câncer, tá? Podem matar. A radiação gama, por exemplo, ela mata instantaneamente vírus e bactérias, tá? Por quê? Porque a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios gama possuem uma alta frequência, logo carregam mais energia, tá? E são classificadas, por isso, como radiações ionizantes. Ionizantes. O que é uma radiação ionizante, pessoal? É uma radiação, são ondas que tocam nas moléculas, nos átomos, tá? E removem elétrons da eletrosfera, das camadas de energia. Tá? Então, quando essas ondas atingem as moléculas, atingem os átomos, elas removem os elétrons. E aí transformam os átomos em íons, ou seja, né, em átomos que contêm carga. Tá? Vou bater o sinal aqui na escola. Beleza? A luz visível, infravermelho, micro-ondas, rádio e TV são consideradas radiações não ionizantes. Por quê? Porque quando elas atingem átomos e moléculas, elas apenas causam uma pequena vibração, tá? Mas não fazem, né, com que os átomos percam os seus elétrons. Tá? Então, não criam íons, átomos com cargas, tá? Beleza? Então, acho que nesse slide aqui que eu tinha para falar é isso. Próximo. Pessoal, vamos falar um pouquinho então agora sobre as características, tá, de cada uma das radiações eletromagnéticas. Bem, então aqui nessa imagem nós temos aí o espectro, né, com todas as radiações, certo? Aqui do nosso lado esquerdo nós temos aí as ondas de radiofrequência, né, ondas de rádio e TV. Como nós já comentamos anteriormente, as ondas de radiofrequência, as ondas de rádio e TV, têm um maior comprimento de onda, né, quando nós comparamos com as demais radiações, né, ó. Então, só para lembrar, olha aqui, ó, olha o tamanho, né, ó,
Olha o tamanho da distância entre uma crista e outra. Então, as ondas de rádio e TV têm grandes comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda eles variam, tá? De 1 metro até 1 quilômetro. Beleza? Tá, o que mais? São as ondas de rádio, né, e TV que trazem, né, as músicas que a gente escuta, né, os programas que a gente assiste na TV, beleza? E, bem, como nós também já comentamos, né, esse tipo de onda não causa danos à saúde, né, porque são ondas que possuem baixa energia, né? Lembrando que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, tá bom? Beleza, nós temos depois as microondas, né, que é um outro tipo de radiação eletromagnética. As microondas possuem aí comprimento de onda que varia, né, que vai de 0,3 metros, 0,3 metros, até 0,003 metros, ou seja, 10 a menos 3 metros. Esse tipo de radiação, né, as microondas, nós conhecemos bem, né, porque muitos de nós aí se não tem o equipamento em casa, mas já deve ter usado, né, o aparelho de micro-ondas alguma vez. E esse equipamento, pessoal, ele emite a radiação eletromagnética chamada de micro-ondas. Quando essa radiação atinge o alimento, incide no alimento, ele faz com que as moléculas de água presentes no alimento, faz com que essas moléculas de água aumentem a sua agitação, aumentem o movimento, aumentam o movimento das moléculas de água. E esse aumento da agitação, esse aumento no movimento dessas moléculas de água é que faz com que a substância, com que o alimento seja aquecido. Beleza? Então tá. Próxima radiação, nós temos aí, né, um pouquinho mais à frente, a radiação infravermelha. Tá? Infravermelha. Esse termo infra, pessoal, significa abaixo, tá? Infravermelha, porque está abaixo do vermelho. Porque um pouquinho mais para frente nós temos a luz visível. A luz visível nós sabemos que é subdividida em várias cores, tá? E a primeira delas é a luz vermelha, tá? O comprimento de onda vermelho. Então, um pouquinho antes nós temos o infravermelho, tá? O infravermelho é um tipo de radiação que é emitida por corpos, por objetos que emitem calor, né? Ou por seres vivos, né? Como os animais, por exemplo, seres vivos de sangue quente, tá? Então existem até câmeras, né, câmeras de segurança que captam o calor, né, dos indivíduos, né, e dessa forma conseguem captar a imagem, então, né, de pessoas se movimentando no escuro, por exemplo. Beleza, moçada? O próprio controle remoto, ele sinaliza para a TV a mudança de canal, né, ou de volume, através da radiação infravermelha. Beleza? Tá, depois do infravermelho nós temos aí a luz visível, né? Luz visível. Tem esse nome visível, pessoal, porque de todas as radiações que nós vemos aqui, ó, todo o espectro, todas as radiações, a única que nós conseguimos enxergar é a luz visível, né? Ou seja, é a luz do Sol, que a gente também chama de luz branca. Então, a luz do Sol ou a luz transmitida também pelas lâmpadas artificiais que nós temos em casa, tá? Então, olha só, a luz visível nós conseguimos enxergar, né? Tem aí comprimentos de onda, né, que vai de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Nano significa 10 a menos 9, né? Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Né? Ou seja, é um bilionésimo de metro, é muito pequeno, tá? São comprimentos de onda muito pequenos. Bem, nós sabemos que a luz branca, pessoal, na verdade, a luz do Sol, ela é subdividida em várias cores diferentes, né? Ou seja, a cor vermelha, a cor laranja, amarela, são cores que estão escondidas
na luz do Sol. E a gente consegue perceber a presença dessas diferentes cores na luz do Sol quando nós atravessamos a luz do Sol, a luz visível, por um prisma. Aí o prisma faz a refração, subdivide a luz branca, ou seja, a luz do Sol, em diferentes cores. Cada uma dessas cores possui um comprimento de onda diferente, tá? Possui uma energia diferente, beleza? Então tá. Então a luz visível, né, é bastante interessante porque nós temos contato aí, né, diariamente com ela. Bem, um pouquinho mais para frente nós temos aí a radiação ultravioleta, né? Ultra significa acima, tá? Então ultravioleta, ou seja, é um tipo de radiação que está um pouquinho, ó, acima da cor violeta, ali presente na luz visível, né? Então ultravioleta. Pessoal, esse tipo de radiação ultravioleta, ela é produzida pelo Sol. Então, na própria luz do Sol, aí, nós temos essa radiação. Possui uma frequência maior, ó, frequência maior do que as demais que nós já falamos, tá? Então, comprimento de onda menor, tá? Que vai de 400 nanômetros até 10 nanômetros. Comprimento de onda menor, frequência e energia maior. Então, a radiação ultravioleta já é um tipo de radiação que é perigosa, né? Causa danos para a saúde. Inclusive, nós sabemos que ela causa câncer de pele, tá? Né? Por isso que a gente usa aí protetor solar na praia, na piscina, né? Para bloquear a passagem desses raios UV, né? Ultravioleta, aí, que são emitidos pelo Sol. Beleza? E para fechar, nós temos aí ó, o raio X e os raios gama, né, que possuem ó, frequências ainda maiores, comprimentos de onda menores, tá? E uma energia muito maior do que as demais, tá? Então, os raios X e os raios gama são extremamente nocivos, né, perigosos para a saúde humana, tá? Porque causam câncer, tá, moçada? Os raios X, por exemplo, pessoal, eles atravessam a pele e atravessam a carne, né? Atravessam os nossos músculos, tá? Mas não atravessam os ossos. Por isso que o pessoal usa raio-x para fazer, né? Para verificar se há fraturas nos ossos. Beleza? Tá? E os raios gama, né? Como nós já falamos, são extremamente nocivos porque possuem muita energia. Esses raios carregam energia, né? Comprimentos de onda, né? Bem pequenos, né? Uma frequência muito grande, né? A gente pode ver aqui, né? Estou mostrando com o laser, tá? E como eu disse, os raios gama eles causam câncer, né? Nos indivíduos, tá? Devido a grande quantidade de energia que eles carregam, né? Podem ionizar átomos, né? Eliminar elétrons ali da eletrosfera, né? Tornando os átomos, convertendo os átomos em íons, né? Em átomos com carga, tá? Beleza, pessoal? Então, só para lembrar, ó, ultravioleta, raio-x e raios gama são radiações ionizantes. Né? O que é ionizante? Eles, né, eliminam os elétrons que estão ali ao redor dos átomos, tá? Então, eles fazem com que esses elétrons sejam perdidos, saltem, né, fora das camadas eletrônicas. Beleza? Próximo slide. Pessoal, então como nós comentamos, né, no slide anterior, então nós falamos que a luz branca, né, ou seja, a luz do Sol ou a luz que é produzida por uma lâmpada artificial, essa luz branca, na verdade, ela é formada por um conjunto, tá, de cores diferentes. E cada cor é uma radiação eletromagnética que possui um comprimento de onda diferente. Então, a luz branca, a luz do Sol, na verdade, é formada por uma luz vermelha, né, que possui um comprimento de onda específico, né, pela luz laranja,
pela luz amarela, pela luz verde, pela luz azul, anil e violeta, tá? Cada uma dessas cores, na verdade, estão assim, escondidas, né, vamos usar esse termo, na luz do Sol. Só que a gente consegue subdividir quando essa luz branca, quando essa luz do Sol, ela passa por um prisma, tá? A refração da luz branca subdivide em diferentes cores e a gente percebe, então, que a luz branca, na verdade, é composta pelo conjunto de vários comprimentos de ondas diferentes. A gente percebe isso na natureza, né, quando a gente visualiza um arco-íris, por exemplo. Né? O que é o arco-íris? O arco-íris ele é produzido pela refração da luz. Então, quando a luz do Sol atinge as gotículas de chuva, as gotas de chuva, essas gotas de chuva subdividem, né? Refratam a luz do Sol, a luz branca, e dividem a luz em diferentes cores. Beleza, moçada? Pessoal, então por hoje é isso, tá? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.